A cena é a seguinte: eu num sábado de manhã em Fortaleza, de saco cheio já com a obra que a gente tinha concluído da Embratel, que tinha sido 7 meses, cheio de material para devolver, porque as obras da Embratel elas tinham muitas mudanças no decorrer da obra, porque a própria Embratel não sabia o que ia fazer, não tinha conhecimento, ia aprendendo no decorrer da obra. A tecnologia era nova, o Brasil estava entrando numa era de telecomunicações moderna, né? Então, havia muita alteração porque os projetos cometiam enganos e no decorrer da obra eram corrigidos. Os extras tinham valores altos, ainda bem que não havia lei de 25% para serviço extra, né? Então eu cheio de rolo de cabo de diâmetros grandes para devolver, sabe? E esses rolos são grandes, pesados. Os cabos eram 4/0, 3/0, 2/0, porque na época a tecnologia de identificação dos cabos era o sistema AWG, não era o milimétrico, né? E eu lá para como é que eu ia quantificar aquilo para medir, para meter, criar uma nota fiscal de devolução e passar pela Secretaria da Fazenda no Ceará, né? Na estrada. Aí eu me lembrei, né, do comprimento da circunferência. Então, cheguei no primeiro carretel de cabo, quebrei a lateral dele do carretel para ter acesso à quantidade de voltas de cabo que tinha ali dentro, né? Contei quantas voltas de cabo tinha lá dentro, tirei o diâmetro médio do carretel, porque o carretel tinha a primeira volta que era interna e tinha várias voltas e a última que era externa. Então, os diâmetros variavam. Eu tirei o diâmetro médio. E pela fórmula do comprimento da circunferência, eu saí calculando, né, o comprimento de cada carretel de cabos. Terminei esse serviço, fui resolver outras pendências no centro de Fortaleza para poder voltar, né? Resolver e sair da obra. E quando eu voltei, o encarregado tinha desenrolado um carretel e tinha medido e disse: doutor, o senhor mediu esse aqui 137 metros e eu medi 141 quando eu desenrolei. Aí eu disse: Daniel, essa diferença é porque a gente não adotou uma medida precisa do diâmetro médio dos cabos, porque não é necessário isso. Para a Secretaria da Fazenda, 141, 136, pouco importa. Ela vai querer ter uma ideia da ordem de grandeza desse rolo, né? Quando eu disser que o rolo tem 160 metros, pelo peso do rolo, ela já acredita que aquilo é verdade. Eu não posso chegar com um rolo desse tamanho e dizer que tem 5 metros de cabo, por exemplo, né? Entendeu, Daniel? O encarregado aceitou, né? E a gente resolveu. Eu estava doido para voltar já para o Recife, porque Fortaleza, na época, ainda é hoje um pouquinho. Era uma cidade muito, assim, mentalidade muito provinciana, sabe? E eu já estava de saco cheio e eu queria resolver aquilo rápido, então isso aí me ajudou a resolver rapidamente a relação dos materiais para devolução, né? Outra época, anos depois, eu estava no escritório no dia de sábado fazendo um orçamento de uma obra predial de instalação elétrica, né? Que eu tinha que terminar a relação de material no sábado para no domingo colocar preço, etc. E na segunda-feira a gente fechar a proposta e entregar ao cliente, né? E a namorada da época me enchendo o saco, já era o terceiro telefonema que ela dava, porque tinha um aniversário de um bosta de um sobrinho dela, ou era uma batizada, eu nem lembro mais. E eu já estava de saco cheio. Mulher não entende que a gente faz hora extra para proporcionar os luxos extras que a gente dá para elas, né? Elas acham que aquilo veio ao acaso. Não, veio porque a gente suou, batalhou a mais do que outros para poder dar à mulher da gente um luxo adicional, né? Elas não entendem isso, querem o luxo e querem a hora extra que a gente trabalha para proporcionar o luxo para elas, né? Quando eu estou começando a fazer a parte de levantamento das prumadas, que eu tinha que ver apartamento por apartamento, né? Andar por andar, metro por metro, quanto desloca aqui, quanto ali. Aí eu olhei assim, uma luz e falei: pim, isso aqui é uma progressão aritmética. O primeiro termo é o primeiro pavimento, o apartamento do primeiro pavimento. O último termo é o apartamento do último pavimento. O número de termos é a quantidade de apartamentos. A razão é o pé direito do prédio, né? Então eu vou calcular por PA, rapaz, a soma dos termos de uma PA, de uma progressão aritmética, que é S é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2, né? Fiz esse cálculo e resolvi toda a parte de cabos e eletrodutos daquele prédio em 2 minutos. Em todos os dois eventos, tanto na medição dos cabos, dos rolos de cabo lá em Fortaleza, e da cálculo da progressão aritmética, no caso do rolo de cabo, um rolo de cabo de grande porte, você para desenrolar ele, você tem que montar ele num cavalete para levantar ele do chão e poder desenrolar o cabo nele, medir e depois reenrolar. Olha a trabalheira que dava para 8 rolos de cabo de grande diâmetro, né?
e a PA permitiu, o comprimento da circunferência permitiu rapidamente eu fazer o cálculo. No caso da PA também, né? Eu rapidamente fiz o cálculo dos alimentadores de todos os apartamentos. Então eu fiquei me perguntando, né? Por que aquele filho da puta daquele professor, quando me ensinou essas merdas, não me ensinou para que é que serviu, né? Como também para que é que serve a média, né? Como eu já disse, eu podia tirar o apartamento médio, a medida dele, e multiplicar por 20, que era a quantidade de número de apartamentos, né? Era para isso que serve a média. Então, veja bem, o problema do ensino é que o ensino está sendo ensinado de modo errado. A primeira coisa que você tem que fazer o aluno entender é a necessidade do ensino. Por que é que o ensino existe? Qual é a função das ciências que você aprende, a matemática, a física, etc. Né? A matemática, o nome dela original é conhecimento, matema em grego. A física vem de physis, estudo das coisas naturais. Então, tudo que você aprende na matemática não surgiu assim de uma maneira aleatória e ao acaso, não. Surgiu porque numa época houve necessidades. O homem precisou resolver problemas que estavam afetando a segurança de um povo, de uma população, de uma cidade ou até de um país. E para isso se criou prêmio para quem resolvesse aquele problema. E muitas vezes até a gostosa da filha do rei, do príncipe, do governador da área era oferecida como prêmio para quem resolvesse aquilo ali. Surgiu um herói que resolvia a questão, criava um método e para isso aí começou a ser compilado, né? É esse o conhecimento que nós temos hoje. Então, quando o professor fala na aula assim, problema, seja não sei o que, é uma coisa da antiguidade, né? Era um problema que surgiu na época e alguém foi resolver, porque o homem era catador de alimentos no mato. Depois, quando as populações começaram a crescer e deixaram de ser nômades, se fixaram nas cidades, os reis, os chefes, os prefeitos, os governadores tinham que se preocupar com a produção de alimento para aquela população. Aí surgiu a geometria para se medir terras, e depois que o homem foi para o mar, surgiu a trigonometria para se medir ângulos, porque o mar não tem referencial como a terra tem. A terra tem um morro ali, tem um rio aqui, tem um riacho não sei aonde. O mar é tudo mar em toda a direção, né? Você tem que olhar para as estrelas e medir ângulos. Então, tudo isso surgiu das necessidades que ocorreram